Olá, uma ótima noite para você. A partir de agora estamos juntos no Grande Debate, o espaço na CNN para discutir opiniões. Toda semana trazemos aqui um assunto factual sob a perspectiva de dois olhares diferentes. O tema de hoje é a CPI da pandemia. O relatório final foi entregue na semana passada e pede 80 indiciamentos. O documento mexeu com a política e gerou um debate jurídico que trazemos agora para você, com a ajuda de dois convidados. Vamos conhecê-los. Mauro Menezes é advogado e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco. É ex-presidente e ex-conselheiro da Comissão de Ética Pública da Presidência da República e integra a Comissão de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB. Menezes foi redator do super pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, apresentado em junho por vários partidos e movimentos populares. Rodrigo Rocha é advogado e mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Está cursando mestrado em Direito Canônico na Universidade Gregoriana de Roma. Já defendeu o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o ex-prefeito Marcelo Crivella. Rocha defende o senador Flávio Bolsonaro e a família do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Nossos convidados já vão aparecer na sua tela. Em Brasília, nos estúdios da CNN, está o doutor Mauro Menezes, a quem dou meu boa noite. Bem-vindo ao Grande Debate. Boa noite, Carol. Muito obrigado. E no Rio de Janeiro está o doutor Rodrigo Rocha. Meu boa noite também e agradecemos sua presença. Boa noite, Carol Nogueira. Obrigado pelo convite. Reforçamos que as opiniões dos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. A primeira parte desse programa será da seguinte forma. Na primeira parte, os debatedores responderão a uma pergunta formulada pelo jornalismo da CNN. Cada convidado terá 5 minutos para responder a questão. Pode interromper a própria resposta e passar a palavra ao outro debatedor. O restante do tempo será preservado. Cada convidado pode interromper a própria fala, no máximo, 2 vezes. E acrescento, antes da nossa pergunta-provocação, seguimos a premissa da CNN, primeiro os fatos. É uma forma também de contextualizar o assunto para você que nos acompanha. Afinal, o que traz o relatório da CPI da pandemia? Foram 6 meses de trabalho. Ao final, um relatório de mais de 1.000 páginas que trazem o que o relator considera ações e declarações contrárias a medidas sanitárias, estímulo ao tratamento com ineficácia comprovada, disseminação de notícias falsas e atraso na compra de vacinas. O texto traz ainda recomendações de indiciamento. Os pedidos incluem 2 empresas, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, além de 78 pessoas. Na lista, há ministros, ex-ministros, os filhos do presidente que atuam na política, deputados, governador e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre o qual recai o maior número de crimes sugeridos no documento para uma única pessoa. O relatório foi aprovado na comissão por 7 votos a 4. As imputações são técnicas, né? Nós não estamos discutindo aqui o pensamento político de partidos. O que vimos foi o debate que aconteceu na política. Essa etapa política foi encerrada. Começa agora a fase jurídica, que também suscita discussões e divergências. Quais são elas? É o que vamos saber a partir de agora. Senhores, a pergunta que o Grande Debate faz é: do ponto de vista jurídico, o relatório da CPI da pandemia se sustenta? Começamos com o doutor Rodrigo Rocha, 5 minutos com direito a 2 interrupções. Obrigado, boa noite a todos. O relatório é absurdo, mas ele não me surpreendeu. É claro que o ambiente no qual ele nasceu já prometia exatamente isso, né? Não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, estou trazendo fatos que me parece que não aconteceu com esse relatório. Mas quando se junta, né, um senador cuja esposa foi presa em flagrante com 3 dos seus irmãos em situação absolutamente esdrúxula, inexplicável, com outro líder oposicionista, desafeto declarado do presidente da República, do seu governo, do seu sistema e dos seus. E ainda, como relator, um outro senador que também protagonizou por mais de uma vez as páginas policiais, eu penso que é por esse motivo. São coisas como esse
esse procedimento que fazem o Brasil ser motivo de riso nos colóquios internacionais. Então, eu não esperava nada diferente disso. A CPI desbordou em muito do seu espectro de atribuição, de competência, se preferirem, e criou uma história muito antes de começar a investigar. Então, não me pareceu que foi uma CPI de investigação. Foi uma CPI para justificação. O quadro já estava formado, o objetivo era certo desde o início. E as personagens todas marcadas. De maneira que não importaria qualquer coisa que acontecesse na instrução desse feito, o relatório seria este aqui. E esse episódio da última terça-feira foi muito emblemático para se chegar a essa conclusão, né? Na manhã da terça-feira última, dia 26, o senador Alessandro Vieira solicitou e conseguiu do relator da CPI a exclusão do crime de um até então indiciado também, o senador Luiz Carlos Reins. Quer dizer, então, isso é um indicativo do ambiente em que isso foi feito. Porque não é possível que em quase 1.200 laudas de documentos que levantaram absolutamente nada. As atribuições de responsabilidade, primeiro, que não poderiam fazer isso, principalmente na figura do presidente da República. Segundo, que tecnicamente ela é inviável. Não se sustenta. A impressão que dá é que se quer consultar um bom estagiário de direito para se saber que essas atribuições, essas, por assim dizer, imputações, grosso modo, elas são autofágicas, suicidas, porque elas são inviáveis tanto do ponto de vista jurídico, quanto do ponto de vista fático até. De maneira que, por isso se vê, quer dizer, se o relatório de quase 1.200 laudas não conseguiu demonstrar, ou se conseguiu demonstrar, não haveria motivo para um simples pedido excluir a quem quer que fosse do seu rol de indiciados, né? Se é que se vai usar esse termo num sentido técnico corretamente. Então, de maneira que, para um primeiro plano, eu agora gostaria de ouvir o meu colega, Dr. Mauro Menezes, a esse respeito. Dr. Mauro Menezes, acompanhamos a fala do Dr. Rodrigo Rocha, em que ele foi muito enfático. O relatório da CPI é um absurdo e que a CPI não foi de investigação, e sim de justificação. Como de praxe, repito a pergunta do grande debate, a nossa primeira. Do ponto de vista jurídico, o relatório se sustenta? Os seus 5 minutos começam a contar a partir de agora. Se sustenta plenamente, Carol. No exercício das suas atribuições de fiscalização e controle, o Congresso Nacional, na CPI, reuniu de maneira histórica um trabalho minucioso de coleta de provas. As provas estão aí e os indícios de autoria da mesma forma. Nós temos agora uma espantosa radiografia das entranhas da administração da saúde, desastrosa em nosso país, num período absolutamente delicado da pandemia. É preciso identificar, portanto, que o trabalho da CPI oferece agora ao Ministério Público um enredo fatídico de negacionismo e irresponsabilidade governamental. Isso precisa ser enfrentado sem subterfúgios, sem fulanizar aqueles que trabalharam na produção do relatório. O Congresso Nacional é um prisma de representações políticas. E eu posso afirmar que existe sim fundamento jurídico para esses indiciamentos, para os crimes que estão sendo ali imputados. A Constituição da República veio a ser vilipendiada, inicialmente, na promessa de que se garanta o bem-estar da população. É a primeira missão do governo que está no preâmbulo da Constituição. O governo federal virou as costas ao bem-estar da população, retardando a aquisição de vacinas sem qualquer necessidade, estabelecendo uma série de anteparos a recomendações científicas, no sentido de que houvesse distanciamento social, contenção de aglomerações, no sentido que se usasse
fossem usadas as máscaras faciais, enfim, tudo isso foi objeto de uma campanha sistemática do governo federal e do seu principal representante, o presidente da República, inclusive fomentando a utilização de medicamentos sem eficácia comprovada, fomentando a falsa noção de que uma imunidade de rebanho, imaginem os senhores e senhoras, iria resultar da multiplicidade das contaminações, que as pessoas se imunizassem adquirindo a doença, o que é um absurdo e mundo afora não se admite. Então, o direito à vida, o direito à saúde foram brutalmente atacados pelo governo federal e pelas autoridades e particulares que foram agora apontados na CPI e devem sim ser responsabilizados de acordo com a lei e com o Código Penal. A divergência está evidente. Dr. Mauro Menezes diz que há provas e existe fundamento jurídico. Dr. Rodrigo Rocha, o senhor tem mais 1 minuto e 21 segundos com mais uma interrupção, caso o senhor deseje. A Constituição da República foi realmente vilipendiada, mas foi pelos membros da comissão. Uma cena que vai me assombrar para todo sempre foi aquela de um advogado acompanhando um depoente cujo nome agora me foge. E quando ele se aproximou do senador Omar Aziz, ele foi afastado quase que fisicamente. Quer dizer, e ele ralhou dedo em riste, dizendo para ele se afastar e praticamente expulsou o advogado dali como se ele fosse uma deidade, uma divindade. Então foi um ambiente, criou-se uma bolha no qual esses três que protagonizaram de maneira exótica essa pseudo-investigação já tinham um objetivo formado e queriam de alguma forma justificar. Não conseguiram e se conseguiram foi à custa de violação de muitos direitos. No Rio de Janeiro, ainda ontem presenciei uns colegas criminalistas brincando entre si e dizendo, olha, quem quer que tenha em mãos esse relatório da CPI, chamada da CPI da Covid, pode ser preso em flagrante por crime de receptação, porque isso é produto de crime. E assim foi. Doutor Menezes, pelo que diz doutor Rocha, lhe faço agora a seguinte pergunta. CPI cometeu excessos, violou direitos? Em absoluto. Nós tivemos um relatório que é bastante bem fundamentado, será agora e já está sendo objeto de prosseguimento pelo Ministério Público. Hoje mesmo, o Procurador-Geral da República determinou a abertura de uma investigação preliminar. Essa investigação fará com que todos os acusados desfrutem do direito de defesa, de contraditório, do devido processo legal. Espera-se que os graves fatos que foram verificados no curso da CPI sejam objeto do devido processamento. Quando se fala aqui de algo que foge completamente à normalidade constitucional, nós temos a difusão de informações falsas. Essa semana mesmo, o presidente da República chegou a dizer que a vacinação agravaria um quadro de pacientes que têm o vírus HIV, ou seja, é um negacionismo que desestimula e desinforma a população e certamente contribuiu para que houvesse muito mais vítimas em nosso país. A própria existência desse assim chamado gabinete paralelo, que à margem da legalidade funcionou de maneira clandestina, o que é absolutamente ofensivo aos princípios da administração pública. Nós não tivemos sequer o respeito, doutor Rocha, a moralidade. Estão aí as denúncias de desvios tentados na compra de vacinas, de recebimento de comissões, portanto, de negociações escusas e que precisam, sim, ser elucidadas, sem que se condene por antecipação, mas sim garantindo que haja a devida apuração. Não é possível que isso seja jogado para debaixo do tapete. A transparência e a publicidade que esse governo desrespeita a cada dia precisam prevalecer na sequência do brilhante relatório elaborado pela CPI. E mais, a eficiência da coisa pública precisa ser resgatada. Esse governo abdicou a todo tempo de fazer o que deveria, que era garantir ao máximo a proteção da saúde e da vida da população, que as doenças acometessem o menos possível no ambiente de pandemia brasileiros e brasileiras. Doutor Rocha, o senhor dispõe de 4 segundos. Acredito que uma frase. O senhor gostaria ou podemos passar para a próxima etapa?
Eu apoio o governo como cidadão. E como cidadão estou envergonhado do que se produziu nessa CPI. Bem, agora sim, cronômetros zerados, vamos para a nossa segunda etapa do grande debate. Vamos relembrar o que foi o dia seguinte à entrega do relatório. O documento desencadeou reações jurídicas e políticas. Os presidentes da Câmara e do Senado criticaram atos da comissão. Já o presidente Jair Bolsonaro não ficou só no discurso. A Advocacia Geral da União entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para que sejam desconsiderados os pedidos de transferência do sigilo dos dados telemáticos do presidente, à própria Corte e à Procuradoria-Geral da República. E tenta impedir que as contas nas redes sociais de Bolsonaro não sejam suspensas. No documento, a AGU defende que Bolsonaro não participou da CPI como testemunha e que nem poderia, já que o presidente não pode ser investigado no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito. Num discurso duro no plenário, o presidente da Câmara afirmou que CPI não pode tudo. Uma CPI não pode se converter em um instrumento inquisitorial de exceção. A hipótese suscitada pelo relator da CPI da pandemia de indiciar parlamentares desta casa por suas manifestações públicas ou privadas fere de morte direitos e garantias fundamentais. Os 5 minutos voltam aos cronômetros para debatermos os aspectos do relatório que provocaram as reações que vimos daqueles que têm prerrogativa de foro. A pergunta que o grande debate faz para iniciarmos essa discussão é: os pedidos de indiciamento do presidente da República, de deputados, atendem os requisitos legais ou contrariam a lei? Agora quem inicia é o Dr. Mauro Menezes. Por favor, mais 5 minutos com direito a 2 interrupções. Sim, os requisitos legais estão atendidos. Pode haver algum aperfeiçoamento final, como houve no trabalho da CPI. São 1.200 páginas, 80 indiciados, e isso ainda passará por uma investigação paciente do Ministério Público levada ao Poder Judiciário. Então é natural que haja algum aperfeiçoamento, mas são pertinentes. Os parlamentares, eles são imunes no exercício de seus mandatos, por palavras, opiniões, mas não pelos seus atos, sobretudo se eles venham a constituir crimes comuns. É preciso dizer, portanto, que a CPI deixou um legado histórico que precisa ser aproveitado, não pode ser desperdiçado e deve implicar na imputação de responsabilidades por atos ilícitos e lesivos à saúde pública, à ordem jurídica, aos direitos fundamentais que se verificaram no período da pandemia em nosso país. O que nós assistimos foi uma séria conspiração contra medidas ditadas pela ciência, um roteiro de negligência, um roteiro de imprudência, de dolo, com incalculável prejuízo à defesa da saúde pública em nosso país. O preço dessa irresponsabilidade da gestão pública do governo federal está sendo pago com adoecimentos e mortes, com muito sofrimento e dor das mais de 600 mil famílias em nosso país, às quais nós aqui prestamos a nossa solidariedade. Os juristas mais gabaritados do país que assessoraram a CPI e que colaboraram com a CPI, inclusive do grupo Prerrogativas, do qual faço parte, todos emitiram pareceres no sentido de louvar a configuração dos crimes, dos atos, a partir de um minucioso e paciente trabalho de levantamento de provas. Eu gostaria de dizer, portanto, que nós estamos diante de uma estratégia sinistra e desastrosa do governo federal, que está sendo agora descortinada pela CPI e que deve gerar, sim, consequências jurídicas. Doutor Mauro Menezes diz que os requisitos legais foram cumpridos e que os parlamentares não são imunes por atos que implicam em crimes comuns. Doutor Rodrigo Roca, mesma pergunta que formulei agora há pouco. Os pedidos de indiciamento do presidente da República, de deputados, atendem os requisitos legais ou contrariam a lei? 5 minutos. Os tais indiciamentos, eles são tão errados e de tantas formas que seria preciso alguns programas para que se pudesse explicar à população todos esses graves equívocos. Vamos pegar aqui, Jair Messias Bolsonaro, 267, parágrafo 2º do Código Penal. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos.
Parágrafo 1º. Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro. Como é que se enquadra nisso? Qual é a tipificação possível para uma conduta nesses termos? Quer dizer, se há um legado desastroso, e eu diria com uma sanha persecutória poucas vezes vista, eu não estou falando aqui do presidente da República, ou não somente dele, mas foram em todos os cantos do país, foram em todas as nuances do governo desde o início, foram buscar o senhor Wilson Witzel e uma pendenga que teve com o senador Bolsonaro, audiência marcada, foram buscar os povos indígenas, foram buscar... Mas a questão é, por exemplo, Espanha, Itália, Alemanha, França, Holanda, Dinamarca, Noruega, Bulgária, Irlanda, Áustria, Estônia, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Portugal. 15 países suspenderam a vacinação, pelo menos a vacina da marca AstraZeneca Oxford. Eles são irresponsáveis, eles são genocidas, eles estavam errados, estão errados agora, estavam errados lá. O que é preciso que se entenda é que o mundo foi pego de surpresa com isso. E o presidente Bolsonaro recebeu isso no colo, no meio desse turbilhão de informações. Nada é seguro. Se isso é experimental, tudo é experimental. A ciência, já que se está falando em ciência e medicina, diz: em 1 ano não é possível se atestar, se afirmar. Estamos sendo cobaias? Talvez. Talvez não. Nada é certo. Alguns sustentaram, sim, que a azitromicina, a hidroxicloroquina e a ivermectina eram eficazes no tratamento, seja na abordagem precoce, no tratamento precoce, enfim. Sim, muitos sustentaram, uns voltaram atrás, outros sustentam até hoje. A questão é que o que deveria ser motivo de fomento e harmonia entre poderes, de repente virou um pretexto para um palanque. E por motivos os mais inconfessáveis, que levaram pessoas com as suas personalidades exóticas e as suas propostas mais absurdas a usarem um instrumento democrático como um meio de perseguição. E isso é muito triste, isso envergonha como brasileiro, como profissional, principalmente depois de eu assistir atônito a maneira como foram tratados os profissionais da minha classe, da classe do doutor Mauro Menezes, nos trabalhos dessa CPI da Covid. Doutor Rodrigo Rocha fala em perseguição, doutor Mauro Menezes. A pergunta que faço é: o senhor vê tipificação nos atos do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida, nós temos aqui o exemplo capital da crise do oxigênio em Manaus. O governo federal lavou as mãos, se omitiu, permitiu que as pessoas morressem à míngua de oxigênio. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Isso não tem paralelo. O doutor Rocha tenta infundir a ideia de que não existem paradigmas científicos, o que é falso. Que haja pesquisas, tentativa de demonstração de hipóteses científicas, muito bem, mas se essas hipóteses não são demonstradas, é uma irresponsabilidade promover o uso de medicações sem eficácia comprovada, que, por sinal, podem e provocaram efeitos colaterais danosos a muitas pessoas, levando, inclusive, alguns à morte. A tipificação criminal está absolutamente demonstrada. Nós estamos numa dimensão que chega a permitir que nós falemos de crime contra a humanidade. O dispositivo de causar epidemia no Código Penal é aplicável, sim, a essas autoridades e de uma forma ainda muito mais potencializada, porque são autoridades que escarneceram da pandemia, que foram a público para ridicularizar quem levava a sério esse gravíssimo problema de saúde. Isso tem consequência jurídica, isso está em nosso Código Penal, isso viola a nossa Constituição. Houve infração de medidas sanitárias reiteradas. Isso era estimulado pelo próprio presidente da República, colocando em perigo a vida e a saúde das pessoas. Isso está no Código Penal, artigo 132, perigo para a vida ou a saúde, artigo 268, infração de medida sanitária.
O presidente também contribuiu para subtrair material de salvamento, quando fez pouco caso das várias mensagens eletrônicas enviadas pelos laboratórios produtores de vacina por meses a fio. As autoridades incapazes de dar uma resposta adequada. Pessoas sem formação adequada foram dirigir o Ministério da Saúde, com todo o respeito à formação militar do general Pazuello e de outros militares que ali estiveram. Eles não tinham condição de gerir uma crise dessa dimensão no âmbito da saúde. Isso foi uma gravíssima irresponsabilidade e, evidentemente, isso deve ser apreciado sob o ângulo da criminalização. O menosprezo à gravidade da doença foi a tônica da resposta que o governo federal e o presidente Bolsonaro deram, causando um prejuízo incalculável ao povo brasileiro, com perda de vidas e muito sangue e suor que foi gasto e muito choro que muitas famílias tiveram que verter quando perderam seus entes queridos. Doutor Rocha, autoridades ignoraram evidências científicas? Irresponsabilidade, doutor Mauro Menezes, é se usar 6 meses com empenho de dinheiro público, de energia, com desgaste de todos, com a fomentação de desarmonia, de guerra, num clima de perseguição. Já não era mais um clima de caça às bruxas, porque eram as próprias bruxas quem estavam caçando. Isso é que é responsabilidade. A propósito, esse dispositivo que o senhor citou aí do artigo 132 do Código Penal, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto ou iminente, não consta do relatório, doutor. Seria bom se mandar aí uma mensagem lá para os capitães lá dessa CPI, para ver se eles incluem, porque esse combo de delitos que eles aventaram aqui é impossível, é risível, doutor Mauro Menezes. Isso é inviável. Tecnicamente, isso não se sustenta sob nenhuma hipótese. Com todo respeito ao senhor, que tenho como um excelente profissional, um profissional tarimbado de gabarito, cuja boa fama já antecedeu muito antes do nosso encontro. Mas, tecnicamente, do ponto de vista técnico, jurídico, penal, isso é impossível. E já começou, a impossibilidade já começou pelo fato de uma CPI estar investigando o presidente da República. Quer dizer, sem legitimidade para isso. Que se oficiasse a Procuradoria-Geral da República para que ela se entendesse o caso, o fizesse, mas que não fosse feito dessa forma bárbara. Eu me permito dizer, covarde, que não é com ele. Eu vejo generais aqui, pessoas que deram as mãos para salvar vidas. E agora precisam ouvir isso. Em rede nacional, que é o pior. Então, é um motivo... Eu saio muito triste disso. Muito triste. Saio derrotado como cidadão, como brasileiro. Cronômetro zerado, portanto, vamos para a nossa próxima etapa, mas depois do intervalo. Estamos de volta com o grande debate de hoje sobre o relatório final da CPI da pandemia. Para você que está ligando agora, aqui na CNN, estamos discutindo aqui as questões jurídicas suscitadas num documento que resume os 6 meses de trabalho da comissão. Recebemos em nossos estúdios em Brasília o advogado Mauro Menezes e no Rio de Janeiro o advogado Rodrigo Rocha. Nessa parte do programa, são os nossos convidados que trazem as perguntas para o debate, seguindo as seguintes regras. Neste bloco, debatedor pergunta para debatedor. Cada convidado fará uma pergunta. Ambos terão direito à resposta, réplica e tréplica. Os tempos serão: pergunta, 30 segundos. Resposta, 2 minutos. Réplica, 1 minuto. Tréplica, 1 minuto. E quem traz a primeira pergunta é o advogado Rodrigo Rocha. O senhor tem 30 segundos, por favor. Eu queria saber do doutor Mauro Menezes o que ele pensa a respeito da retirada, da exclusão do nome do senador Luiz Carlos Reins do rol de indiciados. Doutor Mauro Menezes, sua resposta em 2 minutos. Eu creio que essa é uma demonstração de critério da Comissão Parlamentar de Inquérito, que mesmo
já próximo da conclusão do seu relatório, teve o cuidado de examinar a situação específica do senador. Eu quero dizer que o Ministério Público, quando receber o relatório da CPI, inclusive, vai ter a oportunidade de revisar esses aspectos e, quem sabe, identificar que o artigo que mencionei, ele é pertinente sim e que pode ser agregado ao rol de imputações aos responsáveis por essa situação catastrófica da saúde brasileira que chegamos. Então, eu responderia no sentido de que o fato de que tenha havido, mesmo no encerramento dos trabalhos da CPI, a exclusão do nome de um dos acusados, por sinal não era um oposicionista, mas um apoiador do governo, demonstra que a comissão agiu sim com critério. E esse critério ele deve perpassar a continuidade das investigações. Nós teremos, doravante, o Ministério Público fazendo o seu trabalho. O Procurador-Geral da República já anunciou que aqueles que são passíveis de foro privilegiado terão suas investigações centralizadas naquele órgão e haverá também o exame e o compartilhamento do vasto material colhido pela CPI com as demais instâncias do Ministério Público que, a seu encargo, terão os demais acusados, porque são acusados que pertencem não apenas ao poder público, mas particulares que se associaram ao poder público para empreender esses desatinos que custaram um preço muito salgado em adoecimentos, um preço muito triste em vidas humanas em nosso país. Dr. Rodrigo Rocha, a exclusão do nome do senador Reins do relatório obedeceu critérios, segundo o Dr. Mauro Menezes. O senhor tem 1 minuto para a réplica. O critério pode ser sintetizado no atendimento ao seguinte apelo: não se gasta vela boa com defunto ruim. Esse foi o argumento para si. Isso porque o defunto não era esse. O defunto que eles perseguem é outro. Em verdade, são outros. De maneira que, sem se invadir o mérito a respeito de se deveria ou não ser indiciado, em verdade, eu particularmente penso que não, mas a maneira como isso foi feito. Se o indiciamento atende ao apelo do defunto, imagine o senhor, doutor, a que apelos atenderam para indiciarem essas pessoas que estão aqui? Com base em nada, são 1.200 laudas de nada. São ilações, são histórias contadas, são matérias jornalísticas e nada mais do que isso. É tudo que a CPI conseguiu fazer. Usar o dinheiro público para fazer palanque e chegar a conclusão alguma. Invadindo, usurpando, aliás, funções de membros de órgãos de outros poderes da República. Dr. Rocha diz, Dr. Menezes, que a lista de pedidos de indiciamento obedece a apelos. Para encerrarmos esse ponto, temos a sua tréplica. Mais 1 minuto. O Dr. Rocha fez uma menção a defuntos. Eu creio que, nesse momento da vida nacional, nós temos que exercitar o respeito a todos aqueles que experimentaram os males dessa terrível pandemia. E eu queria lembrar que, no curso dessa trajetória absolutamente anômala de atuação do presidente da República, houve um momento muito baixo no qual ele alegou "não sou coveiro", como forma de se distanciar da dor de todos os brasileiros e brasileiras. Não é verdade que a CPI agiu de uma maneira irrefletida e sem critério. O trabalho foi portentoso, é um trabalho que, como sabemos, vai ser complementado na sequência das investigações protagonizadas pelo Ministério Público. O Congresso Nacional, Dr. Rocha, tem a obrigação de fiscalizar e controlar, sim, até mesmo o presidente da República. Esse é o equilíbrio de poderes que prevê a nossa Constituição. Dr. Mauro Menezes, eu sigo com o senhor. Agora invertemos, é o senhor quem faz a pergunta. 30 segundos. Eu perguntaria ao Dr. Rocha qual a perspectiva jurídica, o enquadramento jurídico que ele daria, ou mesmo que atitude deve ter um alto mandatário do nosso país ou um agente público que tem ciência da ocorrência de irregularidades administrativas ou de crimes. Aquele que tem ciência de crimes deve fazer o quê? O presidente da República soube pelo deputado Luiz Miranda da existência de crimes. O que ele fez? O senhor concorda ou discorda?
Como vê isso juridicamente? 2 minutos, doutor Roca. Só para esclarecer, essa frase que o senhor atribuiu a mim e até reclamando respeito, não é minha não, é do senador Alessandro Vieira. Não se gasta vela boa com defunto ruim. Mas a respeito da pergunta do senhor, eu digo que com a ciência de um ilícito, é evidente que qualquer órgão público precisa agir. E precisa agir no âmbito da sua atribuição, no âmbito da sua competência, ou solicitar a ação daquele que tenha a competência ou atribuição para agir. E foi exatamente isso que foi feito. Isso foi um dos poucos esclarecimentos que foram feitos por essa CPI. Afora isso, foram todas conjecturas, perguntas que provocavam respostas pré-fabricadas. Se não se dissesse o que eles queriam ouvir, eles não ouviam mais. E chegou um momento em que as pessoas passaram a assistir às coberturas jornalísticas dos trabalhos da CPI como forma de entretenimento. Então não foi um trabalho portentoso, um trabalho sereno, técnico, racional, como o senhor está dizendo, com todo respeito. Mas foi feito em meio a cangapés, a gritaria, a intimidações, a violações de direitos básicos das pessoas que iriam depor, pessoas que entravam como testemunhas, com todos sabendo que eles sairiam dali como indiciados, porque, em verdade, estavam sendo investigados. Foi esse o quadro, foi esse o cenário. E depois saíam para fazer as suas considerações perante a imprensa, esperando receber os louros daqueles que os acompanham e daqueles que os têm em boa conta. CPI já tinha um roteiro pré-definido, doutor Menezes. Réplica, 1 minuto. Não tinha, Carol. A CPI, na verdade, estabeleceu, sim, uma responsabilidade clara do ponto de vista criminal em relação à prevaricação do presidente da República. Chegou a ele uma notícia em relação à ocorrência de desvios na saúde pública, na compra de vacinas, e houve um retardamento e não houve prática de nenhum ato adequado, apropriado, cabível e eficaz para apurar devidamente essas irregularidades. E isso foi feito para que se protegesse interesse pessoal do presidente da República. É preciso dizer, Carol, que quem ocupa um cargo público, mesmo eleito democraticamente, não é dono desse cargo público. O presidente da República age como se pudesse fazer tudo à margem da Constituição. Daí porque não se trata apenas de um presidente que comete crimes comuns, mas crimes de responsabilidade, que já estão registrados perante a Câmara dos Deputados e aguardam um despacho no sentido da admissibilidade da sua ocorrência. Doutor Roca, presidente Jair Bolsonaro cometeu crimes comuns e de responsabilidade? Tréplica, 1 minuto. Em absoluto, não teve. Como eu disse, nada se pode extrair de jurídico, de palpável, de concreto, de toda essa pseudo-investigação. O próprio presidente esclareceu qual foi a atitude dele, mais de uma vez, através de redes sociais. As pessoas que depuseram a CPI também o fizeram, de maneira que não há dúvidas sobre isso. O que não se pode permitir, o que não se pode conceber, e muito menos compactuar, é que o Senado Federal, através de um micro-organismo, no meu entender, adredemente preparado para se chegar a essa conclusão, se é que se pode chamar de conclusão nesse relatório, é que ele se arvora em dono do país. E a partir daí, a míngua de elementos concretos que possam justificar as suas pretensões, comecem a fazer ilações e a buscar apoio de pessoas que não têm a menor condição, sequer intelectual e muito menos técnica, de amparar essas insinuações, eu vou dizer assim, que estão lançadas nesse relatório. Então, o que se espera é que eles sejam todos arquivados. É o que se espera que aconteça. E por conta disso, então, fazemos mais uma pausa aqui no Grande Debate. Na volta, falamos mais sobre o relatório da CPI da pandemia. Nós esperamos por você. Até já. Hora das considerações finais e também trazemos mais uma questão. Desta vez, sobre o futuro do relatório final da comissão.
Nesta etapa jurídica, o documento avança ou vai para a gaveta? 1 minuto para ambos. Começamos com o doutor Mauro Menezes e aproveito mais uma vez para agradecer sua presença, doutor. Eu também agradeço, Carol. Eu diria que o relatório avança. Avança e quero dizer que a imprensa teve um papel fundamental, apesar de todos os ataques que tem sofrido, todos os cerceamentos, inclusive por parte do próprio presidente da República, a imprensa jogou um papel essencial na elucidação, em se tornar nítidas todas essas condutas absolutamente desviantes em relação ao que se esperava de uma resposta do governo federal num contexto gravíssimo de pandemia. Eu creio que o relatório avança porque o Ministério Público tem todas as condições de elaborar um trabalho também complementar que vá além da investigação já empreendida pelo Congresso Nacional. Então, essa é a expectativa da sociedade brasileira, que esse trabalho não seja desperdiçado, seja levado adiante e que aqueles responsáveis pelas mortes, pelos adoecimentos desnecessários em nosso país, sejam levados a se defender em juízo e experimentem as consequências previstas em lei em nosso país. Obrigada, doutor Mauro Menezes. Uma ótima noite para o senhor. Doutor Rocha, 1 minuto também para as suas considerações e para trazer a sua expectativa sobre o futuro desse relatório. Nesta etapa jurídica, o documento avança ou vai para a gaveta? Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, agradeço também a colaboração do colega, doutor Mauro Menezes. Eu não vejo, como eu disse, possibilidade alguma de avanço, de evolução com relação a esses documentos. Eles começaram errado. Para mim é um documento natimorto. Meu convencimento, com a experiência que tenho de intensa militância no foro criminal, eu não vejo como isso possa ter qualquer sustentação. Mas as pessoas me perguntam se eu sou bolsonarista. E eu digo que não. Eu não tenho sufixos. Se faço alguma defesa que se aproveite eventualmente ao presidente da República ou ao seu governo, eu faço como cidadão, eu faço como pai, eu faço como membro dessa sociedade. E é nesse contexto que eu achei lamentável assistir a toda a propagação desse trabalho, dessa conclusão desse relatório e perceber que a última coisa que se pode extrair disso é o interesse público. Eu vi interesses privados e vi interesses de agremiações, mas nunca o interesse do povo, que é justamente o que eles estavam buscando, que eles estavam reclamando. Isso foi muito desleal na minha concepção. Desculpe o desabafo. Obrigada, doutor Rocha. Uma ótima noite para o senhor. Obrigada aos senhores e obrigada a você pela companhia em mais um grande debate que hoje falou sobre o relatório da CPI da pandemia. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos nossos convidados não refletem necessariamente a posição da CNN. Na semana que vem, estamos de volta. Até lá. Uma ótima noite para você. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência.